Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 182, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema é um tema muito maravilhoso, né? Modo de ação do obsessor. Então nós sabemos que o título ele nos põe para raciocinar, né? Porque é justamente o modo como age os obsessores e também como nós agimos, né? Porque eles só logram êxitos porque nós nos desestruturamos ou porque alimentamos os desejos deles através das nossas predisposições. Então, Sueli, eu vou me alongar um pouquinho mais aqui agora na leitura para chegar num termo que eu tenho tratado aqui nos vídeos. Mas vamos lá. Sueli diz assim: via de regra, os obsessores chefiam outros obsessores. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque existem os obsessores particulares. Existem os obsessores particulares. Mas é preciso entender que quando eu o provoquei em vidas passadas, quando eu prejudiquei alguém em vida passada ou em vidas passadas, naquele exato momento, ao prejudicá-lo, eu angariei um obsessor, não é verdade? Só que o que eu não sabia, e o que muitos não sabem, é que naquele exato momento, quando eu prejudiquei aquele encarnado, ele já se encontrava também sob a influência de outros obsessores. Aí o que acontece? Olha só para você ver como que o negócio vai longe. Aí o que acontece? Por indisciplina e irresponsabilidade daquele ser que eu o prejudiquei, então pensemos da seguinte forma. Ó, eu vou tentar explicar da seguinte forma, da seguinte maneira. Eu te prejudico, né? Eu detono com a tua vida. Ao detonar com a tua vida, você se transforma num obsessor meu. Mas acontece que o que eu não sabia é que naquele momento que eu destruí a tua vida, você encontrava-se sob a influência de obsessores teus, de outras existências. Que mediante esse processo todo, ao prejudicar você, esses obsessores teus, eles se juntam a você e, obviamente, passam também a me perseguir. Porque esse é o intento deles, vingar. Então ele pensa que porque eu te prejudiquei, ele pensa que de certa forma eu ali estaria interferindo em algo dele, sendo que essa noção nenhuma eu tinha. Olha só. Via de regra,
Os obsessores chefiam outros obsessores, que tanto pode ser seus cúmplices por vontade própria, ou uma espécie de escravos dominados por processos análogos aos usados com os obsidiados encarnados. É o que nós acabamos de dizer. Olha para você ver que trama. Esses espíritos são empregados para garantir o cerco. Esses espíritos são empregados para garantir o cerco. Intensificar a perturbação não só da vítima, como dos componentes do seu círculo familiar. Então, observe bem como os obsessores, como eles agem, como é o modo de ação deles. Então, eles aliciam uns aqui, aliciam outros ali, que de certa forma acabam sendo cúmplices deles, escravos deles, justamente colocando-os próximos à família toda ali, justamente para desestruturar toda a família, vindo eles a lograr êxito naquele intento, naquele desejo deles. Por isso, as desavenças entre as famílias, por isso as brigas entre irmãos, entre parentes, porque é justamente ali onde se encontram aqueles mais endividados, aqueles que precisam, de certa forma, quitar os débitos para com a providência divina. Continuando, permanecem ao lado destes, então esses obsessores, cúmplices, escravos, eles permanecem ao lado destes encarnados. Acompanham-lhes os passos, vigiam-lhes os movimentos e têm a incumbência de ocasionar-lhes problemas. Olha só, ocasionar-lhes problemas, mal-estar repentino. Do nada, a pessoa se vê em meio a uma complicação, em meio a uma doença. Esse mal-estar também aqui está relacionado no trânsito. Também significa o mal-estar. Problemas, mal-estar, né, no trânsito, uma desavença no trânsito, confusões, né, que nós já tratamos, brigas, intrigas, o que conseguirão desde que a criatura avisada não se defenda com a luz da prece e o reforço de uma vida edificante. Então veja bem, esses nossos irmãos, eles só logram êxitos uma vez que o encarnado, ele ali não cultive a moral elevada,
a oração, a vigilância, a prudência, o bom senso, o respeito mútuo uns para com os outros. Então, aquela pessoa bruta, aquela pessoa sem educação, aquela pessoa que, se deixar, ela passa por cima do outro, onde ela estiver. Pode ter certeza de que estas pessoas, elas são cobaias dos espíritos obsessores, espíritos das trevas, espíritos esses escravos e cúmplices dos obsessores, que eles colocam lado a lado a esses indivíduos no corpo físico, esses cúmplices, esses escravos subordinados. Então vejamos, não é só aqui na Terra que existem os seres subordinados. Na erraticidade também existe os seres subordinados. Aqueles seres que, de certa forma, com a consciência pesada, com remorso por algo que cometeu em vidas passadas, se sentindo pressionados também pelos teus obsessores, submissos eles naquele instante, uma vez recebendo a promessa-se de que, se trabalharem para eles, obviamente serão libertados. Mas isso é tudo enganação. Isso é uma forma de aumentar cada vez mais o bando, vamos dizer assim. Então, uma vida edificante, voltada para a prática da caridade e para o desejo constante do bem. Então, se o encarnado tem a vida, voltada para a prática da caridade e para o desejo constante do bem, a solidariedade, a fraternidade, esses seres, dificilmente os obsessores têm acesso a eles. Porque o amor, a caridade, gera um campo energético em volta do organismo físico e espiritual do indivíduo. De forma que os obsessores, eles não têm tanto acesso por causa dessas qualidades em prática. Sueli continua. Nos casos mais graves, é aqui que eu queria chegar. Olha só para você ver. Olha o que os obsessores fazem. Desculpe. Eu já tratei desse assunto em alguns vídeos mais atrás, mas nós vamos voltar a tratar novamente, que são os casos dos ovoides. Isso é terrível. Nos casos mais graves, utilizam-se dos ovoides para vampirização, o que resulta numa questão bastante dolorosa e complexa de ser solucionada. Gente, é preciso bastante conhecimento dos desígnios de Deus,
é preciso estar bastante centralizado, porque muitas pessoas podem até pensar, isso é babaquice, é um direito da pessoa. Mas existe, na atualidade, no ano de 2024, um amigo meu veio falar para mim assim, Luiz, tem um vídeo aí que você comentou 2023, e é verdade, costumei tanto com 2023, não sei porquê, mas nós nos encontramos em 2024, né? Ó, Pinel, Philippe Pinel, né? De França. Então, existe tantos casos de ovoides na atualidade, no ano de 2024, implantado no organismo físico e perispiritual dos encarnados, que você não tem noção. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu conheço pessoas que têm de 8 a 12 vampiros implantados no corpo físico. Vampiros, ovoides, desculpe, mas não deixa de ser um vampiro, né? Porque é um ovoide. Por que ovoide? Porque ele tem a forma de um ovo de uma galinha, com centenas de tentáculos, igual um polvo. Então, ele é colocado tanto no perispírito quanto no corpo físico do encarnado pelos espíritos obsessores. Então, por exemplo, o obsessor, ele deposita no teu fígado um ovoide desse, um apenas. A partir daquele momento em diante, desestabiliza totalmente o teu organismo. Porque ali ele vai nutrir de todos os alimentos que você ingere. Porque nós sabemos que o fígado é o metabolizador do corpo físico. Mas não só o fígado. Eles depositam os ovoides nos pulmões, no coração, no pâncreas, no baço, nos rins, no intestino, na massa encefálica, onde muitas pessoas, veja bem, muitas pessoas, com o passar, por exemplo, você hoje sente uma dor terrível na sua cabeça, ou no seu estômago, ou no teu pâncreas. Gente, nós vamos entrar para outro vídeo, nós vamos comentar a respeito desse assunto, tá? Você sente uma dor terrível hoje. Você vai ao médico. Chega lá no médico, você crama. E o médico pede uma radiografia, eu acho que é radiografia mesmo, né? Computadorizada, eu não entendo esse negócio aí não. Uma ressonância magnética, uma coisa assim, para ver a massa encefálica. Não encontra nada hoje. Uma radiografia do teu estômago não encontra nada. Ué, mas você está cramando essas dores terríveis, mas não tem nada, você está ótima. Pois bem, lasca ali alguns medicamentos em você, você vai embora para casa e você continua com dor. Se você der sorte de encontrar alguém que te inspira, encarnado, a procurar uma casa espírita séria, lá na casa espírita séria, eles podem até, através de cirurgias perispirituais,
retirar estes ovoides. Você vai ver logo mais adiante na leitura. Nas cirurgias perispirituais, na casa espírita séria, os mentores, através dos médios de cura, eles ali, aquela cirurgia perispiritual, eles retiram aquele ovoide ali que foi implantado pelos obsessores ou por outras denominações de espíritos das trevas. Retira, só que você tem que automaticamente mudar de vida, de caráter, de moral. Mudança total. Porque o que levou as trevas a implantar no teu organismo perispiritual aqueles ovoides foi justamente a tua imoralidade, a falta de caráter. Você entendeu? O desregramento no sexo, o desregramento na bebida, nas drogas, enfim, você entendeu, né? Desregramento mundano. Fantasias, ilusões, essas coisas que nós temos aqui na Terra, né? Desculpe. Porque se você não muda de moral, de cara, se você não muda, na próxima noite, os obsessores, eles implantam novamente outros ovoides no teu organismo perispiritual. Você vai ver logo na frente aqui. Nós estamos esmiuçando algumas coisas que não estão aqui dentro do livro, porque nós já conhecemos essa matéria. Mas muitas coisas você vai ver aqui na frente. Agora, se você age corretamente de acordo com os desígnios de Deus, os obsessores nem acesso à primeira vez teria em você. É justamente através da imoralidade que os obsessores, a primeira vez, teve acesso através de você e implantou esses espíritos ovoides. Esses espíritos ovoides, vejamos, os espíritos obsessores, esses espíritos que auto se proclamam chefe das trevas, eles vivem em prol de tudo que nós estamos acabando de dizer. Eles vivem graças à imoralidade da humanidade. E não só a imoralidade da humanidade. Eles aproveitam e instigam as pessoas a se destruir cada vez mais, porque os espíritos das trevas, esses espíritos obsessores, eles não querem ver o progresso, a transformação moral da humanidade. O desejo deles é destruir todo mundo, já que eles não conseguiram se elevar, então eles tentam de toda maneira fazer com que todo mundo mergulhe-se no pântano onde eles se encontram. Então, essas pessoas que aqui na Terra se encontram no mundo da criminalidade, da prostituição, das drogas, né? Tudo englobando. Quando deixa o corpo físico, esses espíritos que na erraticidade se proclamaram, né, e se proclamam chefes das trevas, eles pegam esses espíritos aqui que deixaram o corpo físico, esses viciados aqui do corpo físico, e levam para determinados departamentos, repartições nas cidades das trevas. E ali eles realizam um trabalho que chama-se licantropia.
é um trabalho de nossa, gente, de um trabalho de hipnose. Eles hipnotizam. Você entendeu? Eles hipnotizam aqueles espíritos viciados. Primeiro, eles começam a hipnose da seguinte forma. Eles põem ali 200, 300, 400, 1000 espíritos sofredores que desencarnaram à sua frente. Nós vamos para o próximo vídeo. Assista o próximo para você ver. Assista, porque tem uma matéria aí que você não imagina. Vamos para o próximo vídeo.